Olá para todos! Hoje vamos abordar o tema das festas bíblicas. Por que é importante celebrar as festas bíblicas? E gostaria de começar com uma introdução. O que estamos celebrando? Vivemos em um tempo em que a maioria das congregações que creem no Messias abandonaram completamente as festas bíblicas. Praticamente não se vê igrejas celebrando festas bíblicas. E em seu lugar foram adotadas uma série de festas que, quando analisadas mais profundamente suas origens, percebe-se que são festas instituídas pela Igreja Romana, sendo muitas delas importadas do paganismo. Cito como exemplo o Natal e a Páscoa cristã, esta última realizada na data da deusa da fertilidade nas culturas do hemisfério norte. A justificativa para isso costuma ser a seguinte: essas pessoas alegam que as festas bíblicas, nos tempos atuais, não têm mais a devida importância, porque elas ficaram no passado, elas não fazem parte do Novo Testamento. Elas são algo que se referia ao Antigo Testamento, a uma coisa já passada, a uma coisa de judeu. Esse vídeo tem por objetivo ser uma introdução breve sobre o tema, sem entrar em grande profundidade, porque é um tema muito rico e a proposta é só instigar o telespectador a perceber que as festas bíblicas são muito importantes e procurar estudar mais o tema, se aprofundar mais sobre a questão. Vamos começar com o primeiro motivo para a celebração das festas bíblicas. Elas são universais. Vamos analisar uma passagem que é escatológica e que se encontra em Zacarias 14, 9 e 11, que diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Esse é um texto que se refere ao fim dos tempos. Essa passagem continua um pouquinho mais para baixo e diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Claramente se verifica que a festa dos tabernáculos aparece sendo celebrada no fim dos tempos. Aí fica uma pergunta para aquelas pessoas que dizem que as festas bíblicas foram abolidas e que já não são mais importantes. Como uma festa abolida aparece sendo celebrada no fim dos tempos? E ainda por cima, com a importância suficiente para ser mencionada na Bíblia de forma tão veemente. A Bíblia afirma que as festas bíblicas são perpétuas. Em Levítico 23, 42, diz assim: E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no 7º mês a celebrareis. A palavra perpétuo, segundo a definição em dicionário, diz respeito a algo que existe para sempre, vitalício, imutável, inalterável e que não fica obsoleto. E o texto de Zacarias continua assim: E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. A temática da chuva está muito associada à festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos acontecia numa época um pouco anterior justamente ao período das chuvas. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga que o Senhor ferirá aos gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias, capítulo 14, versículos 17 e 18. Até aqui vimos o seguinte: as famílias da terra sobem também para celebrar a festa de tabernáculos. Inclusive é dito aqui que não é uma ação opcional. O Eterno diz que é pecado se essas famílias não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E essa festa não é uma festa exclusivamente de judeus, mas uma festa que se aplica a todos. Que conclusões podemos chegar após a leitura desses dois textos? As festas bíblicas não foram abolidas e duram eternamente. E as festas bíblicas são para todas as nações de seguidores de Yeshua e não apenas para judeus. Segundo motivo pelo qual devemos celebrar as festas bíblicas: Paulo versus festas bíblicas. Por que Paulo? Porque muitos dizem que Paulo aboliu as festas. E aí, quando dizem que Paulo aboliu as festas, normalmente o texto que se usa é o texto de Romanos ou o texto de Colossenses, que são os dois principais. Existem alguns outros,
mas seguem mais ou menos a mesma lógica. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Romanos 14, versículos 5 e 6. Aí dizem aqueles que se opõem às festas bíblicas o seguinte: para mim não faz diferença um dia para o outro, então eu não sou obrigado a cumprir as festas bíblicas. E o texto de Colossenses 2,16 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quais são os problemas dessa leitura? O primeiro problema é o seguinte: precisamos decidir quem está certo, se é Paulo ou se é Zacarias. Zacarias demonstra claramente que as festas bíblicas estão sendo celebradas no final dos tempos, ou seja, as festas bíblicas permanecem contínuas em sua observação, conforme diz a Torá. Então Paulo estaria automaticamente errado se Paulo estivesse tendo isso em mente, de fato. Agora, se Paulo está certo, então nós não poderemos ficar com o texto de Zacarias, porque são textos que, naturalmente, são contraditórios por essa leitura. Porém, uma leitura alternativa é perfeitamente possível. Isso não é difícil de se conseguir, porque se olharmos para o contexto da citação em Colossenses, veremos que Paulo fala contra tradições e não contra as festas bíblicas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Colossenses 2:8. As solenidades ordenadas pelo Eterno não são tradições dos homens. Não dá para imaginar que algo que o Eterno determinou em sua Torá seja considerado como uma tradição. Tradição é algo que naturalmente é criado pelo próprio ser humano. Veremos alguns exemplos de tradições contra as quais Paulo fala e é evidente no texto. Porém, é importante destacar que quando Paulo fala contra as tradições, não significa dizer que Paulo seja contra uma tradição em si, mas sim contra a imposição da tradição, o que se tornou um grande problema dentro do judaísmo. Aliás, é um problema enorme até hoje. Uma série de elementos que deveriam ser tradição são impostos como norma de vida religiosa, como se o Eterno as tivesse determinado. Algumas dessas festas eram simplesmente dias comemorativos. A enciclopédia judaica nos diz assim: os judeus de Alexandria observavam dias memoriais e alegres, um para comemorar seu escapar de Ptolomeu VII, outro em honra à tradução da Bíblia para o grego. Esses são dois eventos relacionados que não estão na Bíblia. Não há nenhum problema, porém muitos desses dias eram impostos pelas comunidades judaicas. Segundo problema dessa leitura, temos acréscimos sim às escrituras, até de sábados. E isso vemos no manuscrito do Mar Morto, o 11Q19, que é o chamado manuscrito do templo, na coluna 14. No primeiro dia do primeiro mês, é o princípio dos meses do ano, não fareis nenhuma obra. A Bíblia até menciona o primeiro mês do ano no seu calendário, porém a Bíblia não diz que o primeiro dia do primeiro mês é um sábado, é um dia para não se fazer obra. A Bíblia em momento algum afirma isso. Portanto, aqui temos um acréscimo de um sábado, de um Shabat, que não estava na Bíblia. E algumas festas que foram inclusive adicionadas vinham como estavam. Por exemplo, as festas que a Igreja Romana instituiu, oriundas da tradição pagã. Não só as festas, como também as formas de celebrar determinadas festas e em determinadas épocas. No Talmud, encontramos rabinos procurando justificar alguns costumes que foram importados dos pagãos, como a calenda e a saturnália, dizendo o seguinte: não, os pagãos distorceram algo que foi criado por Adão. Veja o que diz o Talmud Bavli e Avodah Zará 8a. Nossos rabinos ensinaram: Adão apontou ambos, isto é, a calenda e a saturnália, por festas. Agora ele o fez em razão dos céus, mas os pagãos os apontaram em razão da idolatria. Isso não é verdade. Com relação à Saturnália, por exemplo, ela é muito posterior, remonta a uma época do Império Romano que já estava bem consolidado. Ou seja, não é uma festa que vem dos tempos de Adão. E segundo, isso aqui é obviamente um pretexto para se celebrar uma festa pagã. O que se percebe com isso é o seguinte: essas festas estavam sendo utilizadas e impostas nas comunidades judaicas e havia uma grande confusão com relação a elas.
porque elas eram colocadas como festas obrigatórias e não eram sequer festas bíblicas estabelecidas pelo Eterno. E é justamente essas tradições humanas impostas sobre os seguidores de Yeshua é que Paulo fala claramente. Vejamos agora o terceiro motivo pelo qual devemos celebrar as festas bíblicas. As festas bíblicas falam da obra de Yeshua. Veremos um exemplo de como isso acontece. Vamos analisar a festa dos tabernáculos. A Bíblia diz o seguinte sobre a festa dos tabernáculos em Levítico capítulo 23, versículos 41 e 42. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo celebrareis, 7 dias habitareis em tendas. Além disso, a Misná relata os seguintes costumes sobre a festa dos tabernáculos. E candelabros dourados eram postos com 4 cubas douradas no topo. Os candelabros tinham 50 cúbitos de altura e do monte do templo alcançavam toda Jerusalém. Sucá 5:2. A festa de tabernáculos é também conhecida como festa das luzes, sendo este um elemento muito marcante. Isso acontece principalmente durante a cerimônia da libação, uma cerimônia associada à salvação. Como salvação e luz estão intrinsecamente associadas, havia então essa prática. Os sacerdotes colocavam os candelabros no pátio do templo, iluminando tudo ao redor. Aquela luz que vinha do templo emanava por toda Jerusalém, e as próprias pessoas, o próprio povo também nas praças colocavam os seus candelabros para também iluminarem os locais. Era uma festa muito bonita. Sabemos que Yeshua nasceu nessa época de festa bíblica. E sabe por quê? Porque sendo uma festa de peregrinação, Yosef, José e Miriam, Maria, estavam peregrinando para Jerusalém. A partir de então se percebem alguns elementos que já dão indícios de que Yeshua é nascido por volta da festa de tabernáculo. Isso é uma conclusão que inclusive os principais historiadores também confirmam. Eu não vou entrar em detalhes porque não é o escopo deste vídeo, mas vejam que coisa interessante. Em Lucas 2:7 aparece que Yeshua teria sido colocado numa manjedoura. O mais interessante é que a palavra que aparece, tanto no grego quanto no aramaico, e que é traduzida normalmente como manjedoura, também poderia ser traduzida como tenda, como um açucar. Yeshua nasceu por volta da época da festa de tabernáculos e é posto num local que pode ser traduzido como tenda. Então fica aqui muito claro que, na realidade, Yeshua não foi posto numa manjedoura, mas foi posto em um açucar. E vejam só outro fato interessante. Se pegarmos esses elementos da festa de tabernáculos e lermos João capítulo 1, perceberemos que João estava fazendo um estudo em cima da temática da festa de tabernáculos quando ele fala do nascimento de Yeshua. Porque ele fala que o verbo tabernaculou. A palavra que em algumas tradições aparece como habitou é tabernaculou entre nós. Então vejam que fato interessante e que tem a ver justamente com a festa de tabernáculos. Vemos também que João usa a palavra verbo e usa também a palavra luz, nesse mesmo capítulo para se referir a Yeshua. Quais são os dois elementos da festa de tabernáculos? Nós tabernaculamos com o Eterno, ou podemos dizer, o Eterno tabernaculou em nosso meio, e a luz, porque era uma festa de iluminação. Pense você em Jerusalém naquela escuridão. O monte do templo ficava mais acima. Tinha uma panorâmica da cidade. De repente, aquela luz do candelabro do templo brilhava sobre as trevas de Jerusalém. Exatamente essa imagem que João constrói quando ele fala do nascimento de Yeshua. Essa é uma simples conexão das festas bíblicas com Yeshua. Existem outras muito mais profundas do que isso que encorajam o telespectador a procurar estudar. Quarto motivo pelo qual as festas bíblicas são importantes. Nos ensinam sobre a nossa jornada espiritual. As festas bíblicas eram separadas em 2 grupos: festas de primavera e as festas de outono. As festas de primavera. Temos primeiramente o Pêssar, chamado Páscoa, cuja temática é essencialmente libertação e salvação. Então pense na sua vida espiritual. A primeira coisa que acontece com você é ser liberto, ser salvo da escravidão do pecado, exatamente como no Pêssar aconteceu com o povo. Em seguida, logo depois disso, vemos Matzot, a festa de pães ázimos. E os pães ázimos, o eliminar o fermento de casa, representa também um processo de expurgar o pecado, de remover o pecado das nossas vidas. Então você é salvo e começa um processo na sua vida de se livrar do pecado. E o que acontece depois disso? Em termos de cronologia das festas bíblicas, temos Shavuot, que é a festa da recepção da Torá e da recepção do Espírito. Nós vemos a recepção da Torá no Antigo Testamento e a recepção do Espírito do Eterno no Novo Testamento.
Isso tem a ver também com a nossa vida espiritual, porque você é salvo, depois você começa a expurgar o seu pecado, e em seguida você então está pronto para começar a receber a instrução da Torá para viver uma vida de santidade para com os mandamentos do Eterno. E você recebe o HaKodesh, o Espírito Santo, para te permitir viver uma vida de santidade. Inclusive é dito no Novo Testamento que o Espírito Santo foi dado àqueles que obedecem. Justamente o Espírito Santo tem esse objetivo de facilitar nosso viver no reino do Eterno. Festas de outono. Temos a primeira delas, Yom Teruah, que é o dia do brado ou o dia do toque da shofar, que tem a ver com o anúncio do reino do Eterno. Então repare em um fato interessante. Você já foi salvo, já começou a expurgar o pecado e você já começou a aprender a viver os mandamentos do Eterno e recebeu o Espírito para poder te ajudar a viver no reino do Eterno. E aí você chega para o ponto do anúncio do reino. Esse é o momento em que nós devemos entender que o reino do Eterno está próximo e que o reino do Eterno não é unicamente uma vida voltada para nós mesmos, mas voltada para um reino que virá e que precisa, inclusive, ser anunciado. Esse é o próximo passo numa etapa de desenvolvimento espiritual. E a próxima etapa que sucede a isso é justamente a temática do Yom Kippur, que é o afligir a alma, que é o negar-se a si mesmo. Quando você percebe que há um reino, que é a temática de Yom Teruah, e você vai então para a temática do dia da expiação, que é o Yom Kippur, você entende que é preciso negar a si mesmo. Porque se há um reino, e se eu devo viver em prol do reino, eu não devo mais buscar o que é melhor para mim. Eu devo buscar o que é melhor para o reino. Eu devo servir ao reino e não servir a mim mesmo. E é a partir daí que vamos para a temática de Sukkot, tabernáculos, que é o momento seguinte ao afligir de sua alma, de negar a si mesmo, para, a partir desse ponto, começar a experimentar o que de fato é uma vida de dia a dia tabernacular com Yeshua. Inclusive, a festa de tabernáculos se refere a um tempo em que o povo habitava no deserto, porém havia fortemente a presença do Eterno como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então o Eterno estava permanentemente com o povo. Da mesma maneira, entendemos que devemos viver no deserto até chegar à terra da promessa, porém estamos alegres porque tabernaculamos com Yeshua. E por fim, Shemini Atzeret, que é o último dia que sucede a Sukkot, e que é o 8º dia, que trata da promessa de uma nova criação. Tabernáculo se refere a um ciclo. O número 7 na Bíblia tem essa ideia de um ciclo de tempo. E Shemini Atzeret, que é o 8º dia, já se refere a um novo ciclo, ao início de um novo ciclo que trata do quê? Da promessa de uma nova criação, de uma nova vida. Ao olharmos para a nossa vida, veremos nosso sofrimento e as perseguições por conta da nossa fé em Yeshua. Porém, recebemos a promessa de uma nova criação, de novos céus e de uma nova terra. E assim como as festas bíblicas são cíclicas, acontecem ano a ano, a nossa vida espiritual é cíclica. A gente não simplesmente estaciona nessas fases, mas a gente cicla nessas fases. Então você pode também olhar para as festas bíblicas e perceber em que ponto da sua jornada espiritual você está, e a partir daí buscar o que você precisa para o seu desenvolvimento. Quinto motivo, a cronologia dos fins dos tempos. As festas bíblicas também ensinam sobre a cronologia do fim dos tempos. Vamos comparar aqui algumas passagens bíblicas. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao 1º dia do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Levíticos, capítulo 23, versículo 24. Essa é uma festa que sempre foi bastante misteriosa. Que tipo de memorial essa festa se referia? A Bíblia não fala. Ela simplesmente diz que nós temos um memorial do toque do shofar, do toque da trombeta, porém ela não diz o que isso simboliza. Então os rabinos, com o passar do tempo, chegaram à conclusão de que isso se refere ao fim dos tempos. Vejamos aqui outra passagem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta do Eterno. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Veja que interessante. Shaul, Paulo, sabia desse entendimento que havia de que Yom Teruah, o dia do shofar, se referia ao fim dos tempos e usa esse entendimento em Tessalonicenses. Podemos verificar que as festas bíblicas nos ensinam sobre essa cronologia, como estampado aqui, onde desde os tempos antigos, Yom Teruah é associado ao dia do juízo na tradição judaica. Não é à toa que em Daniel 7:25 lemos que o inimigo mudou os tempos do Eterno. Por que Yeshua nos manda estarmos atentos aos sinais que vão preceder a sua volta? Mas para estarmos atentos a esses sinais,
precisamos conhecer as festas bíblicas. Esse é simplesmente um exemplo de como as festas bíblicas estão relacionadas ao fim dos tempos. Existem inúmeros outros exemplos de elementos das festas bíblicas que se referem ao fim dos tempos. Ora, se você se esquece das festas bíblicas, se você muda o tempo da celebração das festas bíblicas, essa conexão que elas possuem com o período do fim dos tempos se perdem para os seguidores de Yeshua. Creio que se conseguiu perceber a grande importância que as festas bíblicas têm para nós. O fato de que elas não foram abolidas, que continuam bem presentes em nossos dias, servem como marcadores da obra e dos tempos do Eterno. Shalom e até o próximo vídeo.